Nas gélidas águas do Ártico, satélites captaram um objeto triangular de origem desconhecida. E então, algo ainda mais perturbador. Uma mensagem repetida em 20 línguas, ecoando através das ondas. A queda está próxima. 3.000 anos de civilização humana, e agora? Sinais do vazio, do espaço, nos alertam para um fim. Teóricos afirmam que não é coincidência. Algo chamado Projeto Eclíptica está ligado a ataques brutais e inexplicáveis em cidades ao redor do mundo. Um ex-oficial da CIA, falando sob rigoroso sigilo, revelou que a base em questão manipula padrões cerebrais para espalhar medo e caos. Mas a pergunta que arrepia a espinha: se alguém está controlando a violência global, por que agora? E o que realmente está escondido sob aquelas gélidas camadas de gelo? Vamos desenterrar segredos que governos e elites juraram manter enterrados. Prepare-se para entender por que a humanidade pode estar dançando sob o controle de uma sombra invisível. E se aquele sinal, repetido no Polo Norte, não for um alerta? Mais uma contagem regressiva? A notícia sobre o objeto triangular detectado no Ártico não surgiu do nada. Anos de registros de militares e pilotos de avião relatando o mesmo fenômeno, luzes estranhas e sombras movendo-se sob o gelo, foram sistematicamente classificados como falta de sono, ou halo da lua. Mas a mensagem em 20 línguas mudou tudo. A queda está próxima. 8 palavras que, quando decodificadas por linguistas independentes, formavam uma frase em sânscrito antigo, associada a profecias do Antigo Egito sobre um auge do caos. Coincidência? Para o ex-oficial da CIA, James Voss, que fugiu dos Estados Unidos com documentos confidenciais, não. Em suas gravações clandestinas, ele descreve como o Projeto Eclíptica, iniciado na década de 1960, visava estudar ondas eletromagnéticas para influenciar padrões cerebrais. O que começou como uma tentativa de neutralizar ameaças, evoluiu em algo obscuro. Eles descobriram como fazer multidões se rebelarem com um único pulso de frequência. Sussurra ele em um vídeo filtrado. Mas o que está lá embaixo não é nossa tecnologia. Nós apenas abrimos a porta. Em Berlim, Moscou e Buenos Aires, ocorrências de violência em série sincronizaram-se com picos de atividade geológica no Polo Norte. Satélites captaram anomalias magnéticas na mesma latitude do objeto triangular, como se algo subterrâneo estivesse acordando. Pesquisadores do Centro de Estudos Paranormais da Universidade de Uppsala, na Suécia, descobriram padrões coincidentes em arquivos dezenas de milênios atrás. Pictogramas sumérios e textos maia mencionam um portão das sombras, enterrado, onde agora se ergue o gelo. Coincidência? O professor Isis Kael, especialista em mistérios arqueológicos, não acredita. Ela mostrou que os ataques recentes em cidades como São Petersburgo e Tóquio reproduziram padrões de violência registrados em tabuletas de Mari, na Mesopotâmia, que falavam de um dia em que as sombras gritam para que o ciclo recomece. O que está por trás da base? Vídeos de drones filtrados mostram túneis subglaciais de proporções impossíveis para a tecnologia humana, com inscrições em um idioma desconhecido. Um hacker infiltrado no sistema de vigilância de uma estação de pesquisa russa, sob pseudônimo Glaciar 17, divulgou dados sobre uma câmara central onde o gelo derreteu, revelando uma estrutura metálica brilhante, mas não de natureza terrestre. Eles não estão manipulando mentes para controlar guerras, afirmou o hacker. Estão preparando o mundo para algo que vai exigir caos. Teóricos ligam a escalada de conflitos nas redes sociais a padrões de repetição em notícias, propagadas por algoritmos que aceleram nossa irracionalidade. Um estudo de 2019, ignorado na época, correlacionou ondas cerebrais em massa com transições de fases lunares e com picos de atividade no Polo Norte. Mas há algo mais. O mesmo sinal que ecoa "a queda está próxima" também foi encontrado gravado em placas de ouro, em sarcófagos do Egito Antigo, datados de 1300 a.C.
Por que civilizações antigas conheciam o projeto? E por que agora, em tempos de histeria global, o gelo do Ártico parece derreter exatamente onde os sinais estão mais intensos? Apenas uma semana após a divulgação da mensagem, ataques simultâneos em 4 continentes deixaram mais de 200 mortos. A cobertura das Nações Unidas omitiu detalhes cruciais, como as marcas de energia em locais de crimes que não combinavam com explosivos conhecidos. Enquanto isso, um grupo de ativistas que infiltrou-se em registros antigos de bases militares descobriu referências ao Projeto Eclíptica em documentos da Alemanha nazista, da década de 1930, que falavam de uma força adormecida sob os gelos desde a destruição de Atlântida. Mas há outro fator. O sinal não está apenas sendo emitido, está sendo recebido. Satélites de propriedade privada detectaram respostas enviadas de uma estação desconhecida no espaço. A NASA negou, mas imagens vazadas do telescópio Hubble mostram um objeto orbital perto de Plutão, brilhando em uma frequência nunca registrada. Tudo converge para uma pergunta. Se o projeto Eclíptica é apenas uma ferramenta para manipular mentes, o que ou quem está por trás dela? As gravações do ex-oficial da CIA terminam com um aviso. Não é sobre controle. É sobre abrir uma porta. E eles já a abriram demais. Enquanto cientistas independentes analisam amostras de rochas trazidas por uma expedição ilegal ao Polo Norte, descobrem cristais contendo partículas que não pertencem a nenhum elemento conhecido da tabela periódica. Enquanto isso, nas ruas, as redes sociais explodem com relatos de silhuetas de luz e pessoas ouvindo vozes durante crises de violência. O que o Projeto Eclíptica está fazendo? E por que a humanidade, depois de 300 milênios, está sendo forçada a dançar ao som de um relógio que ninguém entende? A resposta, talvez, esteja presa sob 30 metros de gelo, ou orbitando a Terra há milênios. E enquanto você assiste a este vídeo, saiba que agora mesmo, no Polo Norte, o gelo se parte. E algo emerge. Enquanto o gelo do Polo Norte se rompe, revelando estruturas que transcenderam a nossa compreensão, a pergunta que ecoa não é apenas sobre o que eles querem que encontremos, mas por que agora? Se sinais de 1300 a.C. e experimentos de Himmler nos anos 30 convergiram para este momento, quem ou o que está orquestrando esse despertar? A mensagem "a queda está próxima" não é um aviso, mas um convite. Um convite para testemunhar o fim de uma era ou o nascimento de uma ordem muito mais antiga do que a nossa própria civilização. O Projeto Eclíptica não é mais um segredo de laboratório. É um ponteiro apontando para a origem de um portão que liga violência, geologia e lendas antigas. E se o que está emergindo sob o Ártico não busca controlar humanos, mas preparar o terreno para algo que já esteve aqui antes? Deixe seu comentário com o que você acredita que está por vir. E inscreva-se para mais teorias que questionam tudo o que você achava certo. Quando a última placa de gelo ceder, o que surgirá não será apenas uma resposta. Será um novo começo. E você? Estará preparado para enfrentar a verdade? Ou preferirá seguir dançando sob aquela sombra invisível que molda nosso medo? Afinal, enquanto você assiste, o gelo não para de derreter.